Hoje iremos falar sobre alguns projetos hidroambientais realizados em rios pertencentes à bacia hidrográfica do Rio São Francisco. São ações que deram certo e são ações que têm uma ligação direta tanto com a calha do Rio São Francisco como com as lagoas marginais. Então, hoje, nós vamos começar com o rio Itacarambi, que nasce na região, na região indígena de São João das Missões e deságua no Rio São Francisco. Esse rio Itacarambi, ele é responsável pela formação de várias lagoas importantes, né? Próximo da cidade de Manga e de Matias Cardoso. Então, o rio Itacarambi, como era, como está e o que fazer para melhorar. Esse trabalho foi um trabalho de pesquisas realizadas pelo Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para a gente falar do rio Itacarambi, nós colocamos a barragem do rio, né, que foi um barramento feito pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, com o intuito de fazer a perenização desse rio de tão importância socioeconômica e ambiental. Essa barragem é localizada dentro da região, né, indígena, localizada no norte de Minas Gerais, em São João das Missões. Essa região, por incrível que pareça, apresenta um potencial hídrico maravilhoso, né? Constituído de águas subterrâneas, águas superficiais, de veredas, e que realmente é o nosso cerrado, que é o berço das águas da região norte de Minas. Essa foto mostra alguns detalhes de algumas comunidades a partir da barragem da Codevasf até o Rio São Francisco. Isso tudo foi motivo de um projeto bem sucedido e que nos trouxe vários retornos socioeconômicos e ambientais. Então, a barragem está na reserva indígena Chacriabá e passa por várias comunidades, comunidade de Alto Marinho, do Pajeú, comunidade das Traíras, comunidade de Bebedouros, comunidade de Simão, Mucungê, São Bernardo, Coqueiro, Genipapo, até chegar no Rio São Francisco. E antes de chegar no Rio São Francisco, as águas do rio Itacarambi, elas constituem as grandes lagoas marginais. Nesse trabalho, nós enfatizamos esse tão importante rio Itacarambi, fazendo um diagnóstico e proposições para a sua revitalização. Esse projeto ocorreu em 2017, 2018, né? E esta era a imagem do afluente do Rio São Francisco. Este era o rio Itacarambi, praticamente todo seco e com suas margens, as suas matas ciliares comprometidas. Então veio a pergunta e o desafio: o que fazer? Onde estão as águas do rio Itacarambi? E nesse contexto, nós conseguimos analisar a razão de muitas lagoas marginais estarem secas também, né? Porque são rios que contribuem diretamente para a formação destas lagoas. A comunidade, fazendo pequenas contenções ao longo do rio Itacarambi, objetivando segurar um pouco de água, né, que era utilizada para dessedentação de animais e até mesmo para abastecimento humano. Ou seja, eram ações
de desespero mesmo, para aproveitar a pouca água ainda existente. Outra forma de desespero, ao longo, na calha do rio Itacanambi e ao longo dessa bacia, é a abertura de poços tubulares dentro do rio, aonde sabia-se que o lençol freático ele estaria mais próximo da superfície, facilitando a sua sucção. Então, também foram ações de desespero em função desta baixa disponibilidade hídrica. Aí é o rio Itacarambi, né, que era um rio perene, nessa época estava sendo utilizada, né, para a limpeza de bicicleta, de veículos, né, virou um rio praticamente efêmero, ou seja, só corria na época das chuvas. É outra parte do rio Itacanambi, mostrando a sua aridez, né, mostrando que água era um elemento que realmente não existia nesse local chamado Rio Itacanambi. Em alguns pontos aonde existiam águas no Rio Itacanambi, as pessoas, os produtores, faziam desvios dessas águas para irrigação de lavouras, utilizando um sistema de irrigação com baixíssima eficiência, que é a irrigação por suco, né, ou inundação, onde a eficiência do uso da água é baixíssima. Tudo isso fazia parte do nosso diagnóstico. Aqui está uma foto mostrando as barragens que eles faziam, né, utilizando madeira próxima da região mesmo, fechando o nível principal do rio e fazendo o desvio dessas águas para as áreas produtoras, né? Sendo que a jusante, esse rio praticamente secava. E, consequentemente, as nossas lagoas marginais também. Observou-se, por meio do diagnóstico, barragens improvisadas construídas no leito do rio Itacanambi com a finalidade de armazenar a montante e ou desvio de água para irrigação. E nós temos algumas fotos de algumas barragens, inclusive utilizando madeira de lei, justamente para represar essa água e utilizá-la para uso privado em algumas propriedades. Observou-se, na época da chuva, que o rio Itacarambi ele ganhava uma certa quantidade de água, só que no primeiro mês de seca, essa água já se perdia, ou por desvio, ou por evaporação, né? Ou por uso de sistemas de irrigação com baixa eficiência. Foram observados assoreamento ao longo do rio Itacarambi, ou seja, um rio de tanta importância, inclusive para as lagoas marginais, estava se transformando, na verdade, num depósito de areia, depósito de sedimentos, em função de ações antrópicas na sua bacia hidrográfica. Então, isso aqui nós conseguimos ver, por meio dessa foto, praticamente a terra, né, a areia, ocupando o espaço das águas do rio Itacarambi. Aqui também é outra foto mostrando, né, a terra, a areia, tomando conta das águas do rio Itacarambi e, com isso, promovendo um impacto ambiental muito grande, tanto na ictiofauna, nos peixes do rio, né, aqueles que ainda existiam, né, como na utilização dessas águas para uso múltiplos. Essa foto é uma foto interessante. Nessa época aqui, nós pegamos um graveto
e colocamos nesse ponto para a gente ter ideia do nível da água. Então, tem uma folhinha no fundo do rio e o graveto, mostrando que ali devia ter uns 5 centímetros no máximo. E nesse ponto aí, o rio Itacarambi, ele tinha uma profundidade em torno de 4, 5 metros. E hoje, em função do assoreamento, se tornou essa imagem que nós estamos vendo. Ou seja, ao longo do tempo, o rio foi perdendo a sua vitalidade, foi perdendo a sua capacidade de produzir água e, assim, de reabastecer as lagoas marginais. Aqui é outra foto feita no próprio diagnóstico, mostrando o assoreamento no rio Itacarambi, um impacto muito grande. Foram observados a presença de lixo doméstico lançado ao longo do rio Itacarambi. Lixo esse que influencia na qualidade dessa água. Então, existe uma análise da quantidade da água, que houve uma diminuição gradativa em função das intervenções antrópicas, e da sua qualidade em função da contaminação por meio das cidades, por meio das comunidades, ao longo do leito do rio Itacarambi. Observou-se nas margens, nas matas ciliares, sendo transformadas em carvão ou madeira para construção de cercas, de construções afins. Então, a mata ciliar, ela funciona como uma barreira para esses sedimentos. A partir do momento que ela é retirada, né, o rio perde essa proteção. E isso aumenta a capacidade de assoreamento do mesmo. Então, o desmatamento foi uma das ações a mais observadas. Culturas plantadas nas matas ciliares, houve desmatamento das matas ciliares e, ao longo delas, foram plantadas culturas tipo milho, feijão, mandioca, hortaliças e outras mais. Ou seja, retirou a proteção das matas ciliares e substituiu por culturas, no qual, né, a compactação e o assoreamento continuou crescente ao longo do rio. Aqui nós observamos, ao longo da bacia hidrográfica, o uso da irrigação por suco ou por inundação, o que as pessoas costumam conhecer por água rolada. É um sistema que perde em torno de 70% da água desviada. Então, hoje, numa região árida, uma região semiárida, você perder 70% da água que chega, na verdade, não pode ser aceitável. Então, esse fato nos chamou a atenção para proposições de medidas para diminuir esse impacto ambiental. E, voltando a falar, que todos esses impactos diminuía até secar, como mostrei no início, a vazão do rio Itacarambi, e, consequentemente, as lagoas marginais, elas sentiam esse impacto diretamente. Então, é um sistema de irrigação irracional ao longo do rio Itacarambi. Observou-se também, através do diagnóstico, grandes processos de erosão às margens do rio Itacarambi, pelas ações antrópicas, ou seja, pelo desmatamento, pela exploração minerária. Né? Então, tudo isso contribuiu para essa imagem que nós estamos vendo. Processos erosivos em alto
índice. Observou-se também o uso de produtos químicos ao longo do rio. Nesse período, plantava-se muito tomate, olerícolas, né? São culturas que exigem um controle químico. E esse material, esses produtos químicos, diretamente ou indiretamente, chegava-se até as águas superficiais e as águas subterrâneas por meio de infiltração. Então, ao longo do rio, muitos frascos químicos comprovaram a utilização de produtos químicos na lavoura, que, consequentemente, através de análises químicas realizadas nesse período, comprovaram a contaminação das águas. Cultivos às margens do rio Itacarambi. Essa foto aqui, o rio Itacarambi está bem no fundo aqui, ó, bem no fundo, próximo dessas árvores, né? Então, não tem mata ciliar, é praticamente aonde o trator consegue chegar, a área é preparada, é arada, gradeada e semeada, né? Nesse caso aqui é capim para pastoreio de equinos, bovinos e muares. Outros assoreamentos promovidos ao longo da bacia hidrográfica causada pelo pisoteio do gado. Então, o gado é um dos elementos que a compactação do mesmo relativamente é muito grande, né? Então, são 18, 20 arrobas concentradas numa área muito pequena, que é o casco dos animais. Então, isso promove uma compactação do solo e, consequentemente, o escoamento superficial, fazendo com que estes sedimentos se concentrem na parte mais baixa. E essas partes mais baixas são os rios. Uso de áreas marginais à beira do rio para dessedentação de animais. Nós estamos vendo aí, ó, criação de galinha, de bovinos, tudo chegando próximo ao rio e até mesmo entrando dentro do rio, né? E o seu pastoreio também dentro do rio. Ou seja, não se tinha preocupação de cercar essas áreas a fim de que pudesse evitar este assoreamento. Essa foto aqui é uma foto extremamente interessante que, em pleno século XXI, em condições que nós vivemos hoje, o agronegócio, com tecnologias, com conhecimentos. Hoje nós temos a internet, que nós temos acesso a muitas informações. Então, a gente observa ainda pessoas plantando morro abaixo, ou seja, sem respeitar as curvas de nível, plantando em áreas com inclinação, né, muito grande, o que facilita o escoamento superficial e processos erosivos. Então, em um ano, nós registramos essa foto, né, que é uma foto com uma atividade errada, o plantio morro abaixo. No outro ano, nós voltamos a essa área e essa parte estava desse jeito. Ou seja, todo aquele material que foi plantado morro abaixo, vou voltar aqui para nós termos ideia, tá? Ou seja, o solo ainda tinha solo, começaram a plantar morro abaixo, procedeu-se esta imagem. Processos erosivos e toda essa terra, ela foi concentrada para dentro dos rios, promovendo o assoreamento e atingindo diretamente as nossas lagoas marginais. Ou seja, falta educação ambiental, falta transmissão de conhecimentos para essas pessoas.
Uma foto mais próxima da área, né, mostrando o grau, o nível de processos erosivos, as margens do rio Itacarambi, o assoreamento do rio Itacarambi, onde a água ela pegava um caminhamento e nesse caminhamento abria-se as vossorocas e, consequentemente, promovia o assoreamento do rio de tão importância socioambiental e cultural para a região. As estradas também foram constatadas que eram vilãs, né? Nós observamos aí ao lado das estradas feitas sem medidas conservacionistas, que todo esse material sedimentado, ele descia por causa da declividade e parava também dentro dos rios, promovendo assoreamento e morte desse rio. Agricultura, pecuária, às margens do rio Itacarambi. Geralmente, as lagoas marginais, elas são localizadas dentro de áreas de produtores. Algumas lagoas dentro de unidade de conservação, mas muitas outras dentro de áreas de produtores, né? E nessas áreas é feita a exploração através do agronegócio, da agricultura, da pecuária, e sem respeitar as medidas mínimas de mata ciliar. Ou seja, aonde o trator poderia entrar, havia o preparo de solo para o plantio. O cultivo irrigado com água rolada, que era o nome conhecido pelas comunidades, com a água por inundação, irrigação por superfície, por inundação ou por sulcos, onde a própria comunidade utilizava do esforço braçal para conduzir essa água para toda a área de interesse. Então, eles iam com o enxadão e ia desviando a água, espalhando essa água rolada, água de superfície, para toda a área. Lembrando que irrigação por superfície perde-se em torno de 70% da água utilizada. A ausência de práticas conservacionistas, né? Além daquela foto que eu mostrei, foram várias áreas mostrando isso aí, ó, a necessidade, a falta de curvas de nível, falta de terraços, né? Falta de respeito das inclinações permitidas para o plantio. Então, nós estamos vendo aqui, são as raízes do porquê que muitas lagoas secam, das raízes do porquê que o Rio São Francisco apresenta hoje poucos afluentes em relação ao que tinha muitos anos atrás. Aqui nós estamos vendo, né? Um porquinho lá, né? Com pouquinha quantidade de água, no calor de 43 graus no norte de Minas, esse porquinho tomando banho, mostrando que água para o nosso sertão mineiro é de extrema importância. Além de ser vida, é a maior riqueza. A questão social, que é de extrema importância, né? Essas pessoas, as comunidades, elas precisam desse rio para a própria sobrevivência, a qualidade de vida. Se esse rio não tem qualidade nas suas águas, são dessas águas é que essas pessoas, elas usam para o abastecimento humano, elas usam para o consumo. Então, nós sabemos que a água é um dos principais veículos de transmissão de doença. Então, ela precisa de ter uma qualidade boa. E, além disso, a região com o rio fazia-se o que nós chamamos de ecoturismo. Era uma região que trazia retorno para a comunidade. Então, e além disso, nós podemos citar também o emprego, a mão de obra, a própria comunidade envolvida no rio Itacarambi, lavando roupas para fora. Então, era um meio de sobrevivência onde a matéria-prima
era o rio Itacarambi. Aí é outro, a comunidade lavando roupas no rio Itacarambi. E aqui é o ponto final do rio Itacarambi. Então, esse ponto aí, na parte do fundo, é o rio São Francisco, o nosso velho Chico. E aqui é o rio Itacarambi. E ele chegou a um ponto, por causa de uma barragem construída, que ele deixou de ser um afluente do rio São Francisco e passou a contribuir para várias lagoas marginais. Lagoas essa de elemento de trabalho, de estudo do nosso projeto. É onde existe, onde localiza-se o berçário dos peixes do velho Chico. Então, antigamente, ele era o afluente do São Francisco. Em função das ações antrópicas, ele deixou de ser, porém, ele começou a contribuir. O grande problema, nesse caso, é que, como essas águas ficam paradas grande parte do ano, começou a haver a antropização, a contaminação dessas águas, e, consequentemente, podendo alterar as águas das lagoas marginais e os peixes. Então, esse é um problema que realmente existe, principalmente no rio Itacarambi. Vimos os problemas, pensamos em ações de revitalização realizadas em função do projeto, na bacia hidrográfica desse rio. Das ações, nós podemos falar a questão social, envolvendo as comunidades, a faixa Salve o Meio Ambiente. Outra, alunos de pós-graduação da UFMG trabalhando na qualidade das águas do rio Itacarambi, para nós termos parâmetros científicos para mostrar a necessidade da preservação. Essa é a barragem do rio Itacarambi, em São João das Missões, onde nós fizemos o cálculo do volume dessa barragem, fizemos a batimetria dessa barragem da Codevasto para estimarmos a quantidade de água existente. E na estimativa dessa quantidade de água, ajudou bastante nos processos de outorgas desenvolvidos ao longo deste rio. Utilização de sistemas mais eficientes de irrigação. Abandonou-se a irrigação por suco, irrigação por inundação, e os próprios agricultores, eles optaram, através de um trabalho de conscientização, a utilização de sistemas mais eficientes de irrigação. Foram feitas ações, tal como construção de barraginhas, né? São medidas conservacionistas para segurar essa água e permitir a infiltração. Aqui nós temos uma foto da construção de barraginhas ao longo da bacia do rio Itacarambi. Próximas cidades, obras de drenagem urbana para as águas pluviais, para evitar que essas águas pluviais promovessem os processos de erosão. Educação ambiental. As pessoas, elas envolveram. As pessoas, elas sentiram a necessidade de preservar o que era o futuro da região. Então, nós conseguimos englobar grande parte das pessoas em prol de um objetivo único: preservar um importante afluente do Rio São Francisco. O trabalho consistiu também na ativação das nascentes, recuperação das nascentes, construção de terraços. Essa é uma barraginha em funcionamento. Verifiquem vocês, ao entorno da barraginha, aquele verde, esse verde, voltou a aparecer na época seca, em função da infiltração dessa água, em função dessa medida conservacionista. Foi feito o cercamento das nascentes ao longo, limpeza do leito do rio, feito pela comunidade. A comunidade,
ela movimentou em prol do rio. A foto, uma foto de drone por cima na barragem. E a situação atual do rio Itacarambi após as ações de recuperação e revitalização realizadas. É esse aqui, ó. Esse é o nosso rio Itacarambi, depois de 2 anos de ações, e até hoje esse rio não secou mais. Ele passou a ser um rio perene. Não chega até o Rio São Francisco direto, em função de uma barragem, uma grande barragem existente. Porém, é um rio de extrema importância na constituição das lagoas marginais do Velho Chico. E assim eu fecho essa primeira parte. Obrigado.